Vamos dar início, então, ao nosso webinar, né? É um prazer recebê-los, né, nesse mais um webinar do Projeto Canteira Escola, então, um projeto de extensão aí que já está no seu 5º ano de desenvolvimento. Eu sou a professora Elke, eu sou professora na engenharia civil, né, apesar de ter como formação, sou arquiteta de formação, mas trabalho na civil. Então, hoje o nosso webinar será sobre descargas atmosféricas e como se proteger delas. Temos uma equipe fantástica aí, só feras, viu? Temos a professora Rose, que eu acho que ela deu uma caída aqui. Já chegou, Rose está aí. Ei, Rose, tudo bem? Professora Rose, então, é orientadora, né, desse webinar. Ela possui graduação e mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possui também doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Akron, em Ohio, Estados Unidos, e atualmente é professora, então, da Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, né? E também é coordenadora do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Tem experiência em engenharia elétrica, com ênfase em teorias de eletromagnética, micro-ondas, propagação de ondas e sistemas de potência. Teremos, então, como apresentadores, né, a Camila Caroline de Moro do Carmo. A Camila Caroline, ela é graduada em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário UNA, também possui MBA em Gestão Estratégica de Projetos, também pela UNA. Atualmente, ela faz parte, então, do programa de pós-graduação aí de Engenharia Elétrica, da PUC Minas, trabalhando junto, então, com a professora Rose, né? Elas trabalham em pesquisas voltadas ao comportamento eletromagnético de metamateriais absorvedores. E também teremos, então, como apresentador, o Aed Granja dos Santos Vieira. O Aed, ele é aluno do 4º período do curso de Engenharia Elétrica do Coração Eucarístico, e ele também tem formação técnica em eletrotécnica, trabalha com projetos e tem experiência também em projetos de SPDA. Temos aí também como apoio a Maria Júlia. A Maria Júlia é extensionista do projeto Canteira Escola, e ela é aluna, então, da Engenharia Civil do São Gabriel. Peço a todos, então, atenção aí à apresentação. Nós vamos fazer, primeiro vamos fazer toda a apresentação, né? Peço que fiquem, então, aí com o microfone desligado. Todas as perguntas já podem ser colocadas no chat, tá? Eu vou levantando aqui as perguntas e assim que finalizar, a gente passa aí para os palestrantes, então. Agradeço a todos, então, pela participação. Com a palavra, então, temos aí a Camila e o Aed. Boa noite, pessoal. Eu sou a Camila. Esse é o nosso 2º webinar, né, em parceria com Canteira Escola. E hoje nós vamos tratar de descargas atmosféricas e como se proteger delas. Segundo o INPE, né, morrem anualmente 110 pessoas por acidentes provocados por descargas atmosféricas. Isso é um número relativamente pequeno, em vista quando a gente compara com outros acidentes envolvendo eletricidade. No entanto, é um alto número quando a gente trata de mortes e registros em decorrência desse tipo de acidente dos últimos anos. Ele vem aumentando com os últimos anos. Isso acontece por quê? Porque o Brasil está na liderança de incidência de descargas atmosféricas no mundo. São cerca de 77,8 milhões de descargas atmosféricas por ano. Segundo o INPE, né, esse número ele está prestes a aumentar, inclusive, né, que entre os anos de 2081 e 2100, esse valor vai alcançar a casa dos 100 milhões por ano. Mas a gente fica questionando por que isso está acontecendo, né? Por que nós, o Brasil, nós somos recordistas em descargas atmosféricas? E isso acontece porque a gente tem uma grande extensão territorial e para isso a gente precisa monitorar todo esse território, também daí o alto número de mortes quando comparado com outros países, e nós temos órgãos específicos para monitorar esse tipo de fenômeno natural. Um deles é o ELAT,
E o INPE, eu trouxe aqui para vocês, o ELAT, ele tem esse mapinha aqui, eu não sei se está dando para vocês verem, ele registra as descargas atmosféricas, os raios em tempo real. E isso serve para nós, projetistas, né, engenheiros, fazermos a adequação da proteção contra as descargas atmosféricas. O RINDAT também tem esse monitoramento, então são dois órgãos que conversam entre si, esse monitoramento é conjunto, então a gente consegue ir nesses sites e resgatar a informação dos últimos 15 minutos de onde tiveram as descargas atmosféricas. Mas, tá, a gente vê que, né, nesse momento nós temos pouquíssimos pontinhos ali, mas a partir desses registros, nós temos esse mapa, que é chamado de Mapa Isoceraúnico Brasileiro. E ele traz a média, né, de descargas atmosféricas por ano. Nós percebemos que o maior número de descargas atmosféricas está aqui, ó, no sul de Minas. Claro que nós temos uma grande mancha vermelha aqui, né? Que temos os altos índices aqui na região sul e sudeste. Aí a gente se questiona por que também, né? Porque nessas regiões nós somos as Minas Gerais. Então, nós temos grande quantidade de materiais ferrosos, né, em nosso solo, o que é propício para as descargas atmosféricas, para a atração dessas descargas até a nossa região. Mas as principais causas podem ser destacadas como, né, desse alto número. Localização, tamanho territorial do Brasil. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Nós estamos situados na região, né, entre os trópicos ali, nós temos boa parte, né, boa porção do nosso território está ali entre os trópicos. Então, isso faz com que nós temos uma região úmida, quente, que é também, né, um fator para o aumento desse número. O aquecimento global, então, provoca mais chuvas, então a gente tem mais descargas, é mais quente, então vai trazendo esse pódio para o Brasil de descargas atmosféricas. E também fatores como o aumento das grandes cidades. Antigamente, né, só o único centro mais populoso ali era São Paulo. Hoje em dia, a gente não pode mais falar isso. Nós temos Minas, nós temos Rio, nós temos Curitiba, nós temos Pernambuco, que estão, né, se tornando capitais aí com maior fluxo de pessoas, maior número de prédios, arranha-céus, e tudo isso, né, é fator agravante para o aumento da incidência dos raios. A CEMIG, juntamente com a UFMG e o INPE, todos eles fazem um trabalho conjunto, né, de monitoramento dessas tempestades, das descargas, para minimizar, né, perdas materiais e de vidas. E esse ELAT e o INPE, eles são órgãos alimentados por essas entidades. Então, o que a gente traz como objetivo desse webinar? Falar que o SPDA, né, que o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, não é um item um item de segurança, né? E, assim, ele é mais tratado como aqui está errado, não é um item de segurança, é um item de segurança, porque ele é considerado um EPC, um equipamento de proteção coletiva, e com isso ele proporciona, né, a segurança das pessoas, mas isso sem envolver mudanças, né, agir diretamente nas leis da natureza, né? A gente não vai falar assim, nós vamos impedir a dissipação dos raios, né, na Terra, nem nada. Nós vamos nos proteger. E como que a gente faz isso? Esse é o foco do nosso webinar. Trazer, né, as definições, as definições mesmo de como se proteger, como elaborar uma proteção eficiente, para que a gente consiga minimizar essas mortes, né, por descargas atmosféricas, para preservar as edificações e para preservar vidas. E como ocorrem esses acidentes? Quando um raio ele atinge a edificação, ele provoca... eu acho que... Peraí, não, deixa eu reformular, desculpa, gente. Quando o raio ele atinge uma edificação,
ele provoca tensões induzidas na rede de serviços e atingindo e destruindo as edificações internas ou vidas humanas. Mas esses acidentes eles são causados por curtos-circuitos, que na verdade são descargas atmosféricas que vão propagar na linha de transmissão e podem atingir vidas dentro da sua casa, ou ela pode dissipar no solo e matar pessoas que estejam desabrigadas. Aqui a gente trouxe um infográfico, né, só para a gente destacar quais são os maiores índices de mortes envolvendo descargas atmosféricas. E aí até eles chamam, né, lugar errado na hora errada. Geralmente, o maior número, né, a maior porcentagem é em área rural, né, descampada, porque aí, como a gente está num plano sol, o raio ele pode atingir diretamente o solo, né, não tem objetos mais altos, edificações mais altas, então ali ocorre o número de acidentes, seja de pessoas que trabalham no campo, de animais, ali ocorre o maior número. Mas olha que engraçado, né, que curioso. O segundo maior número é de mortes dentro de casa. Mas, poxa, dentro de casa? Eu posso ser atingido por um raio dentro da minha casa? Sim, você pode. Só que, geralmente, é de pessoas próximas às janelas, né? Mexendo em equipamentos eletrônicos. Então, nós estamos aqui trazendo, né, um destaque que não basta estar abrigado para se proteger, né? Temos que tomar alguns cuidados, né? Além da proteção coletiva, nós temos que tomar alguns cuidados com relação a isso. Aqui, a gente trouxe um infográfico que ele vai ser repetido algumas vezes ao longo do nosso webinar, que traz as principais regiões onde pode acontecer as descargas atmosféricas. Opa, volta! Você pode ser atingido a descarga atmosférica, ela pode ser alcançada aqui no nosso, né, captor próprio do sistema de SPDA, como ela pode atingir a rede elétrica, como ela pode atingir a linha telefônica, como ela pode atingir diretamente ao solo. Então, assim, mas a descarga, ela pode atingir qualquer lugar e aí eu posso sofrer algum efeito disso? Sim, mas é por isso que a gente traz, né, o engenheiro eletricista, juntamente com os técnicos, elaboram técnicas, né, para que essa proteção seja alcançada, né, por instalações nas edificações, e é isso que a gente vai apresentar a seguir. Mas eu passo a palavra primeiramente para o Aed, para a gente aprender um pouquinho sobre o que é descarga atmosférica. Boa noite a todos, tudo bem? Bom, para a gente começar a falar um pouco sobre descarga atmosférica, nós precisamos entender como que os raios são formados e o que envolve esse processo de formação dos raios. O raio, ele basicamente vai ser formado entre o atrito que nós vamos ter entre as partículas de água com as nuvens. Esse atrito vai gerar cargas elétricas, né? Quando vai ocorrer a descarga de um raio, o primeiro processo que nós podemos observar é um princípio bem básico da física, que é a velocidade da luz, ela é muito mais rápida do que a velocidade do som, porque primeiro você vai ver um clarão no céu, posteriormente você ouve aquele estrondo. Esse estrondo é o que nós chamamos de trovão. Após esses dois efeitos, o raio ele vai ser descarregado ou no sistema de proteção ou no solo. Uma curiosidade é que eu até comentei com a Ed anteriormente, que quando você vê aquele clarão, se você conseguir ver o clarão e você contar 1001, 1002, e aí você escuta o barulho, essa é a distância em que o raio caiu de você. Cerca de 2 quilômetros, 3 quilômetros, de acordo com a contagem que você faz. Isso justamente pelo efeito que o Aed falou, que a velocidade da luz ela é muito mais rápida do que a velocidade das ondas sonoras. Por isso que geralmente a gente vê o clarão primeiro, seguido de um barulho. Existem alguns tipos de descargas, né? Só que elas vão ocorrer, essa descarga ela só vai ser possível a partir
do rompimento da rigidez dielétrica do ar. O que seria esse rompimento? É o ponto aonde o ar ele vai se tornar condutor, um condutor elétrico, assim como um fio de uma tomada, assim como qualquer chapa metálica, o ar ele vai se tornar um condutor. A descarga descendente, ela vai ser uma descarga que ela vai possuir diversas ramificações, né, até chegar ao solo. Mas podem ocorrer também, como mostra aqui a segunda figura, as descargas ascendentes. A descarga ascendente, ela vai ter o seu sentido piloto normal para cima e ela vai de encontro a uma dessas ramificações da descarga descendente. Pode ocorrer também o que nós chamamos de descarga de retorno. A descarga de retorno, ela vai ser a junção dessas duas descargas piloto, proporcionando uma alta intensidade de corrente, ou seja, uma corrente de retorno. E a principal delas, nós chamamos de descarga principal. A intensidade de corrente dela ela vai ser muito maior do que de todas as outras, o caminho que ela vai percorrer vai ser normalmente em direção ao solo, caso no meio desse caminho ela não encontre uma edificação dimensionada corretamente por um projetista elétrico que consiga receber e encaminhar e distribuir ela, né, para o solo, sem que ela cause nenhum tipo de acidente, que nós vamos estar vendo ao longo desse webinar. E eu gostaria também de completar, vocês vão me, né? E a gente vai conversando. O ar, como a Ed falou, o ar fica ali quente, ele vai esquentando, as moléculas vão vibrando, vibrando, vibrando. E o ar, a princípio, ele é um isolante, ele funciona como uma borracha, né? Como protetores mesmo de descargas, de choque por contato direto, vamos falar assim. Só que aí ele vibra aquelas cargas tão fortemente que elas rompem essa rigidez do ar. E aí elas vêm rompendo isso e elas procuram um lugar onde elas podem se dissipar, que geralmente é o solo. Só que nós vamos apresentar, né, técnicas para a gente capturar essa descarga para que ela não vá para o solo e diretamente, né, que ela passe num sistema para proteção das pessoas. Então, a pergunta principal, nós podemos ser atingidos por um raio? A possibilidade de uma pessoa ser atingida por um raio, ela está em 1 para 1 milhão. Mas o impacto maior de ser ou não atingido pelo raio, ela está em que você pode ser diretamente atingido, ou seja, você vai estar numa situação de campo aberto, ou você vai estar dentro do mar, numa piscina, e você vai ser atingido por ele de forma direta, ou indiretamente. Uma ação indireta seria, por exemplo, igual já ocorreu em Belo Horizonte, alguns anos atrás, uma descarga atmosférica caiu em uma árvore, essa árvore caiu em cima de um carro que estava parado num sinal. O carro, infelizmente, foi esmagado pela árvore. Então, a pessoa foi atingida por uma descarga atmosférica de forma indireta, né? Por isso que, assim, toda vez que tem uma tempestade se formando, toda vez que existem, né, diversos sinais de descargas atmosféricas, não é recomendado que nós não estejamos em locais devidamente protegidos. Não basta, às vezes, você só estar dentro de casa, porque dentro de casa também você pode sofrer efeito indireto, que seria o efeito de um incêndio, se a descarga cair na sua casa ou em proximidades. Em vista disso, qualquer tipo de descarga atmosférica ou qualquer tipo de descarga, nesse caso, uma descarga elétrica, ela pode, sim, causar sérios danos e sequelas no nosso corpo. Por que isso vai acontecer? Nosso corpo ele é constituído basicamente por água, né? E vários sais minerais, tanto que quando você passa mal, você tem qualquer tipo de problema, você toma sais minerais para poder repor aquilo que você perdeu. Então, seu corpo ele é altamente condutor e, ao mesmo tempo, ele é extremamente resistivo, né? Essa resistência elétrica, ela é muito séria, porque ela vai, de acordo com a intensidade de corrente que vai estar atravessando o seu corpo, importante, não mostra as figurinhas, a corrente ela vai percorrer um caminho de entrada e um caminho de saída, sempre procurando ser dissipada para o solo. Então, o caminho que essa corrente vai percorrer, ela vai determinar a quantidade de danos
que o seu corpo vai sofrer. São danos que vão desde queimaduras sérias para amputação de membro, como também paradas cardiovasculares e paradas pulmonares, ou afetar o seu sistema nervoso central. Em torno de 20% a 30% das vítimas de descargas atmosféricas, de raio, elas vão morrer. A grande maioria delas por parada cardíaca e respiratória. As pessoas que ficam vivas, né, após uma descarga atmosférica, elas normalmente sofrem sequelas, danos, tanto descarga como também, às vezes até choque elétrico que você toma num painel de casa, ele pode causar sérios danos e sequelas que vão variar em função, principalmente, da intensidade da corrente, em primeiro lugar, e também do tempo de exposição. Porque se você, por exemplo, no caso de um raio, se você está no campo aberto, você recebe a descarga, essa descarga pode cair no chão, mas ela vai chegar até você. Assim como acontece com a vaquinha que está no pasto. Às vezes cai um raio no meio do pasto, morre uma vaca. Por que aconteceu? Mais para frente a gente vai estar tratando um pouquinho disso. Uma coisa muito interessante, assim, como que a gente vai conseguir estar nos protegendo de descargas, porque nem sempre que você estiver no meio da tempestade, às vezes saindo da PUC, para quem é aluno ou professor, você vai conseguir chegar em casa a tempo ou em uma edificação protegida a tempo. Isso é bem complicado, né? Até porque, uma coisa interessante, uma intensidade de corrente de 0,5 miliamperes, ou seja, 0,5 vezes 10 a menos 3, ela já começa a causar danos à sua saúde física. O principal é a gente não permanecer em lago ou piscina, não ficar em campo aberto, não estar deitado no solo, ou, como muita gente costumava fazer há anos atrás, vou tomar um banho na chuva. Né? A criança sempre fez muito isso, eu pelo menos fazia. Não ficar em pontos mais altos, como sob edificações, na parte do telhado, tanto que todo o trabalho em altura que estiver sendo executado no momento de uma tempestade, ele deve ser encerrado. Quem tem contato com a área de mineração vê muito isso. Toda a área de mineração para a partir do momento que você tem qualquer gotinha de chuva, isso para. E o principal para você estar protegido seria estar numa edificação ou uma casa que tenha um sistema de proteção contra a descarga atmosférica, né? Ou dentro de um veículo qualquer, desde que você não encoste nenhuma parte metálica, porque todo veículo ele segue o princípio da gaiola de Faraday, por ser uma estrutura metálica completamente fechada. E a gaiola de Faraday, ela faz, né, com que as correntes, né, com que a descarga ela seja dissipada toda através da carcaça metálica, não alcançando o interior de quem está dentro da gaiola. Então, quando você está em uma superfície metálica fechada, as correntes elas tendem a circular pela parte metálica e não pelo interior do veículo, ou o interior de uma estrutura que a gente realmente chama de gaiola de Faraday para fazer testes com o estudo de raios, de descargas e afins. Então, como que a gente vai mitigar esses riscos, né? O Aed está aí falando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e agora, o que a gente faz? Quem irá nos proteger nesse caso? Então, o que acontece? Nós temos a ABNT NBR 5419, que é uma norma que ela foi revisada recentemente, mostrando como que a gente faz para tornar uma edificação segura. E antigamente, essa norma aí, ela só protegia edificações. As pessoas elas não entravam nessa lista de proteção da norma. E aí, o que acontece? Surgiu o SPDA, né, popularmente conhecido aí como para-raios, e que é uma exigência de corpo de bombeiros e regulamentada por essa norma. Tá, e a gente sempre falou de normas. Para que isso serve? O engenheiro eletricista e o eletricista, em conjunto, vão estudar todas essas normas que estão aqui apresentadas para fazer uma proteção de descargas adequada. Só que eu gosto de ressaltar que a proteção contra descargas atmosféricas, ela é fundamental uma equipe de civil qualificada, porque a gente consegue projetar SPDAs
com a equipe da Civil economizando muito, e que nós vamos ver à frente. Então, a gente está falando aqui engenheiro eletricista, mas o profissional da Civil, nesse caso, ele é fundamental para ajudar a gente a trabalhar nessa proteção. O que a gente tem aqui? A gente trouxe, eu e o Aed aqui, a NR10 é uma norma regulamentadora e ela é obrigatória, é do Ministério do Trabalho, nós não temos como fugir dela. E as outras normas, elas são sugestivas. Só que a NR10, ela traz algumas obrigações que faz com que trechos dessas normas aqui apresentadas sejam obrigatórios, como a 5410, que é de instalações elétricas de baixa tensão, a 5419, que é a própria de SPDA, e a de aterramento elétrico, que vai ser o responsável por dissipar toda essa carga na Terra. Eu tinha comentado anteriormente, a 5410, a 5419, ela tem o objetivo de minimizar os efeitos, né, os impactos das descargas atmosféricas, que podem ocasionar incêndio, explosão, danos materiais. Por que incêndio? Por que explosão? O posto de gasolina é um local que é obrigatório o uso de proteção contra a SPDA, proteção contra descargas atmosféricas, o SPDA. Por quê? Porque se um posto de gasolina é atingido por um raio, ele pode causar danos aos arredores, explosões. Então, né, nós temos muitas residências próximas a postos de gasolina, então isso tem que ser projetado junto com a equipe da Civil, o melhor local, né, a instalação adequada para que a gente possa vir com a SPDA e fazer a instalação correta disso. A evolução. Essa norma ela surgiu lá em 1970, só que a gente só tratava dela para proteger a edificação. Olha, a minha edificação ela não pode sofrer danos, ela não pode sofrer nada. Só que as pessoas que estavam dentro delas não eram contempladas. Então, em 2015, a norma sofreu uma grande reforma para fazer um gerenciamento de riscos de pessoas também. E aí ela foi dividida em 4 partes. Nós temos lá os princípios gerais, que tratam de os conceitos, né, quais edificações a gente precisa abordar com a SPDA. A parte 2 é um item essencial, que é o gerenciamento de riscos, que nós vamos ver quais são o procedimento adequado para ser utilizado para diminuir esses riscos e quais são as medidas de proteção que nós vamos selecionar para mitigar esses riscos. A parte 3 traz os danos físicos e a estrutura de perigos à vida. Então, a gente faz avaliações de tensão de toque, tensão de passo, que são quando você encosta em um objeto que está, né, conduzindo uma descarga ali, você toma um choque, ou quando você está lá da vaquinha no pasto, né, Ed? Quando ela está lá com as 2 perninhas, a gente tem o que a gente chama de diferença de potencial entre as perninhas dela, e ela morre por diferença de potencial ou tensão de passo. Então, a gente vai aí trabalhando esses riscos, gerenciando os riscos, gerenciando todos os fatores ali humanos e estruturais, para que a gente, na parte 4, a gente venha e fala, tá, esse é o sistema que eu preciso para proteger minha edificação, e faz um dimensionamento adequado. Tá, a proteção completa é composta de um SPDA externo e interno e o MPS. O MPS, ele é a proteção contra surtos de equipamentos que abrangem equipamentos eletrônicos, né, ou qualquer equipamento que esteja dentro do ambiente que está protegido pelo SPDA, que é de fora, né, e eles são elementos indissociáveis, ou seja, você não pode trabalhar com um sem o outro. Agora, a norma, ela uniu os 2 conceitos e a gente precisa abordar isso junto. O SPDA externo, ele é composto de captação, que é o que pega o raio, a descida, que é o que vai conduzir o raio na edificação, e o sistema de aterramento, que vai distribuir isso na terra. O interno, a gente fala que são as ligações equipotenciais, né, que vão colocar todos os equipamentos ali, todas as partes metálicas da estrutura, no mesmo potencial. Quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, quando a gente está construindo um prédio, não tem as ferragens, né, as vigas,
Se o pessoal da civil, na hora que estiver fazendo ali as amarrações, essas amarrações forem feitas de forma adequada, quando o engenheiro eletricista chegar lá e medir a continuidade daquilo ali, e aquilo ali der contínuo, a gente não precisa fazer uma proteção externa, porque aquilo ali serve como condutor natural para dissipar essas descargas na terra. E como a gente já é de conhecimento de todos nós, todo material condutor, cobre, principalmente ferro, está muito caro, principalmente depois da pandemia. Então, qualquer minimização de gastos, de custos desse sistema e ainda garantir a proteção é o mundo ideal para a gente aqui, né? E a gente também tem o MPS, que é ligar todos os equipamentos internos, né? Televisão, geladeira, computadores, servidor, no mesmo potencial, para que um dispositivinho que chama DPS, que vai ser abordado um pouquinho mais para frente, ele fale assim, opa, fui atingido, eu captei uma descarga atmosférica. Ele não passa para nenhum equipamento, então ele protege tudo que está dentro. Então, eu falei que ela era obrigatória. Ela é obrigatória em instalações acima de 75 kW, com carga superior a 75 kW. Isso inclui a sua casa? Não. Então, assim, mas inclui prédio, shopping, comércio, indústria, áreas que têm risco de explosão. Então, tudo isso, ela tem que ser abordada por essa norma. A NR10, né, ela vem trazendo essa obrigatoriedade, e a gente tem que sempre, após, né, um surto, uma descarga atmosférica, nós temos que ir lá fazer a medição se a continuidade se mantém, se o sistema não foi avariado pela descarga atmosférica. Como que a gente gerencia esses riscos? A gente gerencia se ele cai na linha, se ele cai direto na casa, se ele cai no solo a uma distância próxima, a uma distância longe, e aí a gente vai avaliando quais são os elementos que estão ali próximos para a gente fazer a proteção adequada desse sistema. Aí a gente vai e faz uma avaliação. Eu preciso de ter só SPDA? Preciso de ter só MPS? Os dois? Ou não precisa de nada? Eu garanto que hoje em dia quase nenhuma edificação não precisa de nada, pela norma, pelas 400 e poucas páginas da norma. Agora a gente avalia, tem risco de perder uma vida humana? De serviço público? O que entra nesse serviço público? Hospital, né, principalmente hospital, servidores, CEMIG, água, luz, que tem sistemas de bombeamento, né? Então, tudo isso entra em serviços essenciais. Tem patrimônio cultural? É um museu? A gente não consegue recuperar o que está lá dentro caso seja, né, avariado. Então, nós precisamos de um sistema de proteção. E perdas de valores econômicos, perdas de atividade, se vai parar uma indústria, se não vai, né, se vai parar as atividades industriais como a mineração. E a ABNT, ela traz esse conceito muito forte, que agora é um item de proteção coletiva. Então, protege pessoas, protege a estrutura, mas o foco dela agora é pessoas. A gente continua fazendo a proteção da estrutura, mas as pessoas também têm o seu papel ali dentro agora. E aí a gente vai fazendo, né, uma série de cálculos, agora muito, muito, muito mesmo complexos. O AED também trabalha nessa área aí, ele conhece algum desses cálculos, né, AED? Então, assim, é um trabalho bem trabalhoso, lidar com esses projetos, né? Mas é possível a gente fazer com minimização de custos esses projetos e adaptações de instalações, de edificações já existentes. E aí a gente avalia, né? Seção dos condutores, espessura da chapa metálica, por exemplo. Se a gente combina com o pessoal, né, da mecânica, das estruturas metálicas, olha, faz um telhado para mim com a espessura da chapa de 0,4. Isso já serve como um captor natural, a gente não precisa investir de novo. Então, assim, a gente consegue ir conversando e alinhando isso. O nível de proteção, então, é dividido em 4 também, que é construções que podem provocar danos às estruturas adjacentes, indústrias químicas, refinarias, postos de gasolina. Nível 2, perdas de bens importantes ou pânico das pessoas. Shopping, por exemplo, precisa de um nível 2, porque se ali dentro acontece qualquer coisa, as pessoas entram em pânico. Hospitais.
Construções de uso comum, residência, lojas, olha para você ver onde entram as residências, no nível 3. Nível 3 tem um nível de proteção relativamente bom na norma atual. E o 4, que é a ausência de material inflamável, qualquer presença, e a presença das pessoas não é rotineira. Nós temos a divisão aqui, isso é um trechinho da norma. Então, no caso de edificações muito perigosas, eu reforço, a gente tem que consultar um especialista, inclusive, que mexe com edificações desse estilo para fazer uma proteção adequada. E o SPDL é dividido em 4 partes. A captação, que são essas hastes metálicas, né, o captor, nesse caso aí é o Franklin, que é um dos modos de captura. Nós temos as descidas, que são condutores metálicos que vão externamente ao prédio, e o sistema de aterramento, que são cabos instalados, enterrados na terra para fazer essa dissipação da corrente que é captada lá no captor. E aí, quando eu falei das estruturas metálicas, é que geralmente esses prédios, eles têm aquelas ferragens internas. Se essas ferragens internas tiverem continuidade elétrica, né, continuidade, a gente pode conectar esse captor nesse sistema, né, desse... Como é que eu posso falar? Na ferragem mesmo da estrutura, e lá embaixo a gente só faz uma pequena conexão para o aterramento. Se for um prédio aí de 10 andares, quanto que a gente não trabalhou eficientemente aí com o pessoal da Civil para alcançar isso aí? Aí aqui o Aed vai mostrar para a gente de novo a figurinha com novas informações. Então, estamos de volta. Quando acontece uma descarga atmosférica, essa descarga ela pode ocorrer em alguns lugares, assim como a Camila tinha dito anteriormente. Inicialmente, vamos tratar inicialmente aqui da descarga que vai acontecer, isso é muito comum, a ocorrer na rede de energia elétrica, na rede de distribuição que a gente tem da rua. Como os nossos condutores eles são conectados, né? Esse caso aqui é uma edificação, é um prédio normal. Todo prédio tem uma subestação, onde ficam os medidores de energia desse prédio. Essa descarga vai atingir a rede, essa rede vai passar pela subestação e vai chegar dentro do prédio, né? dentro desse conjunto de casas. E para isso é necessário que esse prédio possua todas as proteções necessárias, né? que são os MDS, e também o conjunto de aterramento. Nós vamos estar tratando agora um pouco do MDS, né? E mostrar como funciona qual a efetividade dele para poder proteger nossos equipamentos e também os eletrodomésticos, né? Só ter um para-raio em cima do prédio e esse para-raio vir com cabinho e tá enterrado no chão não vai resolver o problema, assim, porque assim como eu disse antes, a descarga atmosférica ela pode ocorrer na rede elétrica. Se a descarga ocorre na rede elétrica, você vai receber um pico de tensão na sua casa. Mesmo que isso não ocorra na frente da sua casa, pode ser que 5 quilômetros à frente houve uma descarga atmosférica na rede elétrica, ela veio caminhando através dos condutores até chegar na sua casa. Para nossa residência ficar realmente protegida, nós precisamos ter um sistema de aterramento devidamente, corretamente dimensionado para atender essa edificação, né? Em primeiro lugar, não é aquele aterramento que a gente vê que tem do relógio da CEMIG, a gente não pode pegar dali. Aquele aterramento é para proteger o relógio da CEMIG. A gente vai fazer um aterramento à parte, dentro de casa, equipotencializado, né? A equipotencialização ela é feita com todos os equipamentos elétricos, metálicos que você possui dentro da sua residência, todos eles vão ser aterrados e vão estar conectados nos nossos DPS, né, que são os dispositivos contra surto, para qualquer descarga, porque, por exemplo, como a descarga descendente ela tem diversas ramificações, você pode ter uma geladeira do lado da janela e uma dessas ramificações parar na sua geladeira, parar dentro da sua pia, que é metálica, entendeu? Existem inúmeras variáveis onde, às vezes, só de você estar usando o seu telefone fixo mesmo, dentro de casa, você pode receber uma descarga,
no momento de uma tempestade, porque a descarga pode não cair na sua casa, mas ela vem caminhando através tanto da rede telefônica como também da rede elétrica, até chegar e causar algum dano. E caso você esteja em contato direto com esse equipamento, no momento da descarga, além dele queimar, você vai receber a descarga de forma indireta, como falado anteriormente. E assim, a gente está ressaltando aqui muito SPDA, SPDA, SPDA. É um conceito novo, relativamente novo, né? Que todas as edificações têm que ter. E que se todo mundo, né, a gente construir um sistema de SPDA forte, um sistema de aterramento interligado, dificilmente esses acidentes vão ocorrer. Então, nós vamos reduzir bastante o número desses acidentes. Sim. O dispositivo de proteção contra surto, ele vai ser destinado a proteger a instalação elétrica contra sobrecorrentes, sobretensões, né? As sobretensões, elas podem ocorrer no momento de você tem uma queda de energia, a energia retorna, você pode ter uma sobretensão, ou também, devido a manobras que a CEMIG faz, às vezes a CEMIG precisa fazer uma manobra numa subestação muito longe da sua casa. Só que o percurso de algum dispositivo de proteção lá bem longe da sua casa que falhou, mas ele vai chegar e vai te influenciar. A forma que o DPS é instalado dentro da nossa rede de distribuição, nosso circuito, né, elétrico de casa, ela é de forma que é a primeira coisa que você tem após o seu medidor de energia. Então, qualquer problema, qualquer sobretensão, qualquer descarga atmosférica que venha incidir nas suas proximidades, se você tiver, assim, não basta só você ter um DPS instalado em casa. O seu sistema de aterramento, ele precisa ser dimensionado de forma eficiente para você estar protegido. E os DPS, né, eles são divididos em 3 classes. A classe 1, eles vão ser dispositivos com capacidade de corrente suficiente para poder drenar as correntes parciais de um raio, né, e dar proteção primária a ambientes que vão estar expostos às descargas diretas, as descargas atmosféricas diretas, que seria o caso daquela subestação que nós mostramos no começo, que seria o caso, a Camila me corrige se eu estiver errado, de uma antena de telefone, que ela vai receber uma descarga primária. O dispositivo de classe 2, ele é o que você vai instalar na sua casa. O que vai ser instalado em casa é o dispositivo de classe 2. Ele vai drenar as correntes que são induzidas na edificação ou nas proximidades, porque assim como a imagem mostrava anteriormente, nós já falamos, uma descarga elétrica ela pode ocorrer num captor em cima do seu prédio, ou ela pode ocorrer próxima no solo. Geralmente, algumas tubulações de incêndio, elas ficam enterradas no solo, depende do tipo de sistema que você tem. Se você tem uma descarga elétrica no solo, por mais que o solo é o destino dela final, que nós vamos conduzir com o aterramento, quando a descarga elétrica cai no solo, ela faz como se fosse aquele efeito da pedrinha no lago. Você joga a pedrinha, ela vai formando diversas ondulações no solo. Se você está neste solo, que é o caso da vaca, que acontece muito com as vaquinhas no pasto, está nesse solo em pé, seus pés eles estão sobre o solo em 2 pontos diferentes. Então, você tem uma diferença de potencial. O nível de tensão de um pé não vai ser o mesmo o nível de tensão de outro. Então, você vai sofrer a descarga, dependendo da intensidade da corrente, a pessoa pode vir a óbito ou sofrer sequelas e queimaduras, alguns casos, assim, na verdade, a grande maioria dos casos, amputação de membro. Então, um aterramento bem dimensionado, se a pessoa está dentro, né, dos limites de aterramento, isso, ela vai estar protegida. Ela vai estar protegida, mesmo que ocorra a incidência da descarga atmosférica nas proximidades dela. E na NBE, o porquê, né, da gente ter o dispositivo de proteção contra surto. Ele, assim como a Camila já passou antes detalhes sobre a norma, na 5410 o uso dele se tornou obrigatório, né, e ele vai prover a proteção contra as sobretensões transitórias. Por quê? O raio ele não vai ficar algumas horas na sua rede, são minutos.
São microsegundos. Isso, microsegundos. Mas microsegundos que podem causar danos físicos e materiais muito grandes. Então, toda instalação que é alimentada por uma linha, que seja total ou parcial, né, aérea, que é o nosso caso, normalmente, poucos lugares do Brasil você vai ter uma rede de distribuição subterrânea. A grande maioria, qualquer lugar, cantinho do Brasil... Só praia, centro histórico, lá no centro de BH, que você vai ver linhas enterradas. Mas, basicamente, tudo é aéreo. Dificilmente a gente vê essas linhas aí. Isso aí, em Minas, por exemplo, a gente não vê com tanta frequência. Exatamente. E aí, assim, é obrigatório, nesse caso, né, quando você está próximo de um lugar que tenha essa linha aérea, total ou parcial, né, no caso do centro de BH, que a maior parte é enterrada, ela é parcialmente alimentada por uma linha aérea, por uma linha aérea. Então, de toda forma, você pode ter um apartamento no centro de Belo Horizonte ou em frente à orla de Copacabana, você precisa ter um DPS em casa. A ligação do DPS, né, em conjunto com o DR, ela é muito simples, é um sistema de proteção que obrigatoriamente, né, e também seria necessário todas as instalações elétricas em baixa tensão e também em médio ou alto precisam ter. Mas médio ou alta é um outro tipo, outro formato que nós não vamos abordar aqui neste momento. Ele é instalado da seguinte forma: esse primeiro disjuntor que nós vemos de cima para baixo, ele seria o seu medidor de energia, o que vem para sua casa para você ter luz. Depois da instalação dele, você vai instalar um DPS para cada fase que alimenta essa residência. E para o neutro, Pro neutro. Não esqueçam dele. Isso mesmo, e para o neutro. E eles vão ser interligados diretamente com a barra de aterramento, que é onde vai estar toda a equipotencialização, ou seja, todos os equipamentos que são metálicos, que têm interação com o circuito elétrico, vão estar na barra de aterramento. Então, a gente consegue direcionar, né, essa sobretensão, ou a descarga, ou uma falha de manobra que ocorra por parte da concessionária de energia, direto para a terra. E, assim, a gente fala assim, barramento de equipotencialização, imagina que todo o equipamento da sua casa, a lâmpada, todas as lâmpadas, a TV, a geladeira, o fogão, tudo que for energia elétrica tem que estar conectado nesse barramento aí. Igual a gente tem o barramento de nêutrons para facilitar a divisão ali do nêutron, que foi abordado, esse restinho aí desse diagrama, que foi conversado, né? Lá no último webinar, que a gente tratou a parte de lá desse diagrama, agora a gente está tratando a parte de cá. A parte de cá, ela é responsável justamente para isso. Nós vamos fazer com que todo mundo fique no mesmo potencial. Vamos supor, 0. Se essa barrinha, se esses equipamentos perceberem que não é mais 0, opa, tivemos uma descarga, ele vai atuar e vai proteger os equipamentos. Só que ele tem uma atuação super rápida, mais rápida do que a descarga. Então, por isso que ele atua protegendo seus equipamentos, porque ele simplesmente vai abrir todo o circuito que está ali para baixo. Vocês não concordam comigo? Tudo está ali da sua casa, DR, disjuntor para iluminação, está tudo ali para baixo. Ele abre o circuito e você ainda protege seus equipamentos. Tá, mas protege sempre? Nenhum equipamento garante 100% de eficácia. Mas aí está na casa de 85%, 90%. Todos esses equipamentos atuando juntos, ele tem uma eficiência de proteção de 85% a 90%. Contra um fenômeno natural, tá joia. Nós vamos aperfeiçoando esses equipamentos ao longo do tempo? Sim. Mas, né, e as edificações, esses sistemas de condução, vai surgindo novas técnicas na civil, novas técnicas na elétrica, e nós vamos conversando aí em conjunto com o pessoal das estruturas metálicas também, e a gente vai descobrindo novas, né, possibilidades para a atuação desses equipamentos. Tá, mas o barramento leva para onde? O Aed vai contar para a gente. Sim, o barramento ele vai levar direto, né, para o nosso sistema de aterramento. Ele vai dissipar a descarga atmosférica, né, ou a sobretensão que foi recebida do circuito para o solo. Só que esse aterramento ele precisa ser dimensionado da maneira correta.
Não adianta, às vezes, você só ter uma haste de aterramento e falar, tô seguro, tá tudo legal, põe uma hastezinha lá, um cabinho bem fino, para poder economizar, né? Tá meio caro, fica um pouco caro mesmo. Falar, tá tudo certo, tenho aterramento. Não. É muito importante que, assim, e não existe uma fórmula de bolo para ter uma casa de 2 andares, vou colocar esse aterramento. Não existe uma fórmula de bolo. O aterramento ele precisa ser analisado ou por um projetista, dependendo da classe, né, da Do nível de demanda, proteção. isso, da medida de proteção e da demanda do imóvel, por um técnico projetista, ou principalmente, né, que é o correto, por um engenheiro eletricista, para ele estar dimensionado da maneira correta e você ter garantias da efetividade daquele aterramento. Você ter a garantia de que você não vai ter diferença de potencial dentro daquele sistema. Que qualquer potencial que esteja presente, ele vai ser zero, porque ele vai ser encaminhado através da técnica, né, de aterramento para o solo. E assim, aterramento é um assunto à parte, muito complexo para ser tratado aqui em um slide, e que a gente pode abordar futuramente, né, em outras oportunidades, porque envolve outros sistemas aí que a gente pode tratar de uma maneira legal e apresentar estratégias, né, junto com interdisciplinares, principalmente, que aí vai de encontro com maquinário, com a indústria, né? Aí nós vamos abordar outras técnicas aí para seguir com o sistema de aterramento. Mas é critério de norma, é critério de proteção, não podemos abrir mão. E como sempre, né, assim, como sempre, desde o último webinar, eu trago algumas curiosidades. Primeiro, a gente vai falar que o seguinte, a CEMIG ela é considerada uma das empresas que possuem a melhor energia do Brasil. Isso por quê? Porque ela faz um estudo rebuscado, né, dessas descargas atmosféricas para evitar o desligamento das linhas dela. E aí a gente tem, né, aqueles órgãos competentes, mas tá, nós vamos ficar esperando o raio cair para a gente estudar ele? E o raio não é uma formulinha de bolo que sempre vai cair com a mesma intensidade, com o mesmo perfil, não sei o que. Não. A gente precisa estudar isso de uma forma geral. E para isso a gente usa um negócio que chama bobinas de Tesla. E o que elas fazem? Elas são geradores de raios que disparam numa frequência super alta e aí eles conseguem, né, fazer essa análise aí das descargas atmosféricas e tudo mais. Só que quando essa descarga ela corta o ar, ela forma ondas sonoras. Aí você fala assim, mas tá, que legal. E ela faz música. Não sei se vocês já viram, mas ela faz música. Eu trouxe aqui um rockzinho, não sei se todo mundo gosta, mas eu vou deixar tocar só um trechinho. Então, assim, as pessoas estudam as descargas, mas elas também fazem música. Então, eu trouxe isso aí como curiosidade. E também trouxe um filme, assim, é de fantasia, mas nós, com um olhar analítico, aquele olhar analítico, nós conseguimos perceber alguns conceitos como bobina de Tesla, gaiola de Faraday, materiais isolantes, condutores e entre outros. Pode ser uma diversão aí para vocês, né, aproveitarem para ver um filme e abordarem outros conceitos. E eu trouxe também alguns sites para maiores informações. Então, assim, nós temos a revista O Setor Elétrico, que ela é virtual ou física, a revista Eletricidade Moderna, o site da Termotécnica, Paratec, que trazem informações aí sobre 5410, não só sobre 5410, sobre tudo envolvendo eletricidade, sobre tudo envolvendo, né, conversa com outras disciplinas, né, interdisciplinaridade aí, com alguns outros temas que são destinados da elétrica. Nós temos um podcast, que cada episódiozinho aí tem 5 minutos e trazem conceitos legais sobre a 5419, proteção contra SPDA, que é da Termotécnica, é o Telcast, e o site da Clamper, que traz mais informações sobre os DPS, como utilizar, qual selecionar,
e lá eles têm um guiazinho bem legal, assim, para a gente começar a entender esses conceitos, né? Começar a se envolver nesse mundo aí da proteção contra as descargas atmosféricas, MPS, já que se tornou obrigatório há pouco tempo, nós estamos ainda em fase de adaptação, em fase de adequações. E... Epa, meu mouse. E é isso, eu agradeço. Muito obrigada. Eu agradeço a Ed por ter topado essa empreitada comigo, né? A todos os participantes, a Elke por ceder esse espaço, a Rose por me orientar sempre. Então, assim, estamos aí e aberto a perguntas. Obrigada. Quer falar alguma coisa, Ed? Eu queria agradecer pelo convite, a Rose, a Elke também, o espaço do Canteiro Escola, de estar apresentando esse webinar, estar participando, é enriquecedor, e a todos presentes. É isso. Desculpa, gente, a gente ter extrapolado um pouquinho aí, mas tem muito assunto para ser tratado, a gente se empolga um pouco. Não, tá super tranquilo, Camila. Olha, muito